Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Muito boa noite. Portugal, sítio onde a realidade se mistura com a ficção. E a verdade, bem, a verdade é um conceito tão maleável que a nossa paciência continua a procurá-la. Hoje vamos mergulhar nas profundezas da atualidade, essa correnteza de eventos que nos arrasta, quer queiramos, quer não. Especialmente nestas semanas de silly season. Escândalos. Sim, há sempre escândalos e eles são o tempero da nossa existência. A prova de que, por mais que tentemos, a vida é sempre mais interessante quando alguém tropeça, mesmo à nossa frente. Idealmente em slow motion. E no meio de tudo isto, a informação. Antigamente vinha embrulhada em papel, com cheiro a tinta e certezas devidamente confirmadas. Hoje, pisca-nos o olho em ecrãs luminosos, prometendo revelações bombásticas a cada 15 segundos. Mesmo que apenas baseadas num qualquer tweet, entretanto apagado. Quem diria que a ética se tornaria um luxo e a influência de massas uma carreira? É fascinante, não é? Ver as narrativas a construírem-se e a desconstruírem-se e a reinventarem-se, tudo em nome de... bem, em nome de alguma coisa. Deixemos as perguntas no ar e, como balões de ensaio, afinal, o povo fala e nós aqui apenas damos voz a esse eco. Ou será que somos nós o eco? Fiquem connosco, porque a noite é longa e as verdades essas ficam para quem as quiser encontrar. Ou melhor ainda, para quem as quiser inventar. E o povo? O povo vê, gosta, subscreve e, se possível, usa o cupão. Ler e aprender, isso é que não. Eu sou João Carlos Dias e isto é o povo a falar. Muito boa noite. Connosco hoje temos Gonçalo Sousa, comentador, analista, empresário. O Gonçalo faz parte deste movimento que ensina e educa pessoas através da internet. Como é que tem visto o evoluir disto tudo? De quê? Destas realidades, deste circo em que uns dizem uma coisa, outros dizem outra e nós não sabemos muito bem quem é que diz a verdade. Acho que os dois lados, ou os lados todos da conversa, podem dizer a verdade, não é? Eu acho que as duas coisas ou várias coisas ao mesmo tempo podem ser verdade. Eu dou várias vezes este exemplo no sentido da comunicação social tradicional ou as redes sociais, mas vou dar este da comunicação social tradicional. Nos Estados Unidos nós temos claramente meios que assumem que têm uma perspectiva mais à direita, como uma é o linha caso editorial clara. Exatamente, como a Fox News à direita e a CNN à esquerda. E os dois podem estar corretos na análise que fazem em termos de abrangência mediática, mas com perspectivas e ângulos completamente diferentes. Portanto, eu acho que aí parte mais de uma questão pessoal, de uma pessoa saber dissecar aquilo que está a ouvir, tendo em conta que percebe que tem um determinado viés ideológico, aquilo que ouve de um lado e aquilo que ouve de outro. Se bem que o meu propósito inicial, se eu ensinar alguém, porreiro, fixe, é bom, mas o propósito inicial é eu dar a minha opinião. Se isso acabar por ser depois mais educativo, isso acaba por ser uma consequência secundária daquilo que eu faço inicialmente. Então, é importante separar essa questão informativa e opinativa. Não, mas uma coisa que eu gosto do Gonçalo é que o Gonçalo se assume como analista. Outros há que, por vezes, parece que são jornalistas, parece que estão a mostrar notícias e a criar notícias e a fazer reportagens. Aí eu pessoalmente, como jornalista e como obrigado a responder a um código deontológico, se calhar tenho mais reservas. Análise qualquer um não. Sim, mas qualquer pessoa dentro do meio. A opinião é de cada um e cada um tem a sua opinião e constitucionalmente somos defendidos para ter a nossa opinião. O meu cuidado, que para aqui não interessa nada, é se calhar às vezes um viés mais de fazer crer que há ali alguma investigação, fazer crer que há ali alguma informação que não apenas uma opinião ou que uma análise e deturpar às vezes os factos. Se bem que eu acho que mesmo a nível de análise política, eu diria que é mais tranquilo para um analista dizer qual é que é a sua opinião política, e isso acho que é sabido na maior parte de todos os analistas políticos. E é mais honesto, sim. Exatamente. Mas ao mesmo tempo eu acho que é sempre preciso um nível de isenção para reconhecer que nem sempre o nosso lado preferencial está correto. Eu posso dar outro exemplo também relativamente a isto. Eu posso ter um viés ideológico mais à direita, liberal, em termos económicos, mas se eu olhar para a crítica que a esquerda faz em termos da redistribuição de riqueza nos dias de hoje, há algum fundamento correto na abordagem da questão redistributiva a nível do dinheiro.
No sentido em que, por exemplo, no pós-Segunda Guerra Mundial, os impostos eram mais elevados aos super ricos e havia melhor alocação dos recursos financeiros para a classe média em geral. E a classe média tem vindo a perder poder de compra. Obviamente que isto depois tem repercussões diferentes a nível económico dentro dessa mesma classe média, mas isso não me faz, enquanto analista político ou comentador, dar razão ao outro lado que eu considero menos preferencial para a minha preferência ideológica. Eu acho que isso acaba por ser importante também. Mas essa honestidade também passa... Eu dou-lhe o meu exemplo pessoal, que é o melhor exemplo que eu lhe posso dar. Eu hoje estou deste lado como jornalista, como moderador, às vezes sento-me desse lado como comentador. Mas, como comentador, eu tenho que separar, e aqui é uma questão até... editorial, quase. Editorial e até deontológica. Sim, sim. Eu tenho que separar que quando estou a comentar, e quando estou a informar, estou a informar. E às vezes, noutros canais, eu vejo que a cadeira passa muito rapidamente de comentador. Aliás, há um exemplo num dos vídeos recentes do Gonçalo, em que o jornalista está a discutir ideologias com uma deputada. Sim, eu quando se passa de jornalista para comentador, estamos a saltar muitas etapas também para o espectador. Eu acho que parece quase ser um baralhar propositado, não é? Porque o jornalista, enquanto função deontológica, tem que mostrar a realidade. Não tem que dizer às pessoas... As várias faces da realidade. Exatamente. Tem que mostrar à pessoa a realidade. Não é para dizer às pessoas como é que elas devem pensar sobre a realidade que ele mostrou. Essa não é a função do jornalista. Um jornalista tem que mostrar como é que é o mundo, não tem que dizer às pessoas como é que elas devem pensar o mundo. Isso é uma coisa completamente diferente. Para isso, existem comentadores, existem analistas, opinion makers, o que for. Mas a função de um jornalista per si é mostrar a realidade, não ditar como é que as pessoas devem pensar sobre essa realidade. E o problema é que hoje em dia, e também algum do descrédito que algum jornalismo tem, não todo obviamente, mas algum desse descrédito advém daí, porque não há essa separação. Parece que antigamente os jornalistas queriam brilhar pelo bom trabalho informativo que prestavam. Hoje em dia parece que querem brilhar só, em alguns casos. Eu acho que isso acaba por denegrir um pouco a função do jornalismo, que é importante, não é? Portanto, até a nível político ou democrático, e qualquer pessoa que estude comunicação, como foi o nosso caso até, falávamos disso até em off, o jornalismo é o quarto poder da democracia, a seguir ao poder judicial, legislativo e executivo. O jornalismo, o poder da comunicação social, é o quarto poder, não é? A questão dos cães de guarda, que estão sempre a ver o que é que a classe política faz que pode ou não prejudicar a população. E se isso não acontecer, eu diria até que acaba por ser, de um ponto de vista mediático, tão prejudicial como se os tribunais não funcionassem de forma independente. Porque as pessoas perdem credibilidade ou perdem confiança na credibilidade de uma instituição que, embora informalmente, em termos políticos, é importante, mas que acaba por dar credibilidade não só a si própria, mas também às outras instituições de caráter mais institucional e político. Eu prometo que já vamos para a atualidade, mas sim. mas estou a gostar deste ângulo. Estou a gostar deste ângulo, até porque não há aqui um conspurcar, e aqui falo porque muitos dos meus colegas de curso que seguiram jornalismo per si, porque eu antes destas funções, eu acabei por ir para o marketing, mas alguns dos jornalistas que trabalharam comigo nos tempos da universidade, hoje são muitos deles assessores políticos. Quando há aqui uma conspurcação entre o quarto poder e os outros três, não prejudicamos a qualidade também da nossa própria democracia? Prejudicamos, claro, porque há uma questão clara de conflito de interesses, nem que seja numa questão quase ideológica. Não é? Portanto, eu acho complicado como é que, se trabalhamos em assessoria política para um determinado partido ou para um determinado político em questão e exercemos funções a nível jornalístico, torna-se complicado haver uma determinada isenção, não é? Portanto, até por próprias questões profissionais, não é? Portanto... Eu brincava com um colega, que não vou nomear aqui, até por questões de amizade, que quando eles partem para assessores de determinados políticos, acaba por ser perigoso até para o próprio político, porque ele perde um ouvido que tinha, e alguém que o ouvia e que repetia no espaço mediático, e que, para substituir esse jornalista que eles levam para dentro dos gabinetes, vai haver um novo jornalista que eles não conhecem de lado nenhum e não sabem o que é que vai, o que é que vai dizer e o que é que vai acontecer. Sem dúvida. Acaba por ser aqui uma faca de dois gumes. Sim. Gonçalo, atualidade, estamos em silly season, imagino. Não há muito a acontecer agora. Não há, pois não. Estávamos a falar aqui dos últimos vídeos. Temos Jorge Jesus. O Jorge Jesus teve uma declaração interessante há uns dias. Penso que no Alta Definição, se não me engano. Não, foi na primeira mas pessoa da RTP, acho eu, que a Fátima Campos Ferreira. Fátima Campos Ferreira, exatamente. Que é uma espécie de alta definição também, sim, também em si próprio. Exatamente. Temos jornalista Historic Stall, que eu já não me lembro qual era a tradução, e entramos em ditadura foi. Sim, essa pergunta, sim. Fica difícil para ti construir também a tua própria linha editorial quando vives um bocadinho do que está a acontecer?
É mais complicado arranjar tópicos mediáticos na Silly Season, mas isso é perfeitamente normal. Não se só Até para nós. Sim, aliás, estamos na última semana antes das férias. Sim, não portanto, falar. agosto ainda é pior, não é? Portanto, nesse aspecto. Mas acho que é normal, as rádios, as televisões, etc. Toda a gente passa por isso porque a economia mediática é sempre mais parada nos meses de verão do que é no resto do ano, não é? Mas acaba sempre por acontecer alguma coisa. Normalmente o que acontece nos outros anos na Silly Season é falar-se muito de eleições presidenciais. Sim. Este ano... Como já estávamos a falar há 2 anos das eleições, já não é... Exatamente. Eu lembro-me, na Silly Season de há 2 anos atrás, andava-se a falar de eleições presidenciais e eu, na altura, perguntava, mas porquê é que se fala tanto de eleições presidenciais em julho de 22 ou 23, quando as eleições são daqui quase a 3 anos? A verdade é que não há mais nada para falar, não é? Portanto, este ano até há uma benesse... Tem muitas autárquicas. Era isso que eu ia dizer. Este ano até há uma benesse, no sentido em que há eleições autárquicas já em outubro e dá para ir buscar ali... Estão muito atrasadas, ou não concordas? Eu acho que, pelo menos mediaticamente falando, eu vejo pouca coisa. Muito honestamente. E há câmaras que ainda não avançaram com algo. Fala-se, a nível autárquico, fala-se do quê? Das demolições das barracas, em Loures. Sim, que já vamos falar a seguir. Sim, exatamente. Fala-se do Isaltino Moraes e os restaurantes onde ele almoça e pouco mais. Hoje tinha um vídeo genial sobre um viaduto que devia de acontecer e que a Brisa não deixa. Eu conheço a zona. Se for o vídeo que eu estou a pensar, eu também vi esse vídeo. É quem vem do Tagus Park. É quem vem do Tagus Park. Eu conheço essa zona perfeitamente e o Presidente da Câmara tem razão. Ajudava imenso. E Isaltino tem quase sempre razão, não é? Quase sempre, é quase importante. sempre, É importante. quase sempre. Eu nunca vou retirar a qualidade autárquica que o Isaltino Moraes tem a nível autárquico em Oeiras, porque fez um trabalho do ponto de vista arquitetónico, económico, financeiro em Oeiras muito bom. Turístico também, na promoção dos restaurantes. Sim, sim, mas em tudo, não sei, também, é espetacular. E até no nível das redes sociais, eu tenho que o elogiar. Agora, há outra parte do Isaltino Moraes que eu nunca irei esquecer, compactuar, o que quiser, nesse aspecto. E Sim, tem a ver com as suas decisões passadas. E houve buscas na Câmara de Oeiras há 2 semanas, ou seja, enfim, há sempre ali um dilema com o Isaltino, só que muita gente acaba por pensar rouba, mas faz, não é? Aquele típico ditado popular, não é? Que se assemelha, no caso, ao Isaltino Moraes, que acabou por cumprir pena por causa disso mesmo, não é? Voltando aqui um bocadinho atrás, falámos sobre Loures. Loures, onde estamos? Nós estamos no município de Loures. Loures tem sido um dos temas que se tem falado, que também passou pelo teu canal. Falou-se não só das barracas, como também com o aluguer de espaços de garagem por parte de igrejas evangélicas. Tem sido um tema. Hoje penso que a notícia é que vai abrir-se um gabinete de investigação a estas questões, que a Câmara de Loures vai ter um departamento específico para investigar e apoiar estas questões, porque há aqui várias acusações, de parte a parte, como sei que conheces. Há aqui a questão da própria revenda de barracas. Há estes negócios de especulação imobiliária com o aluguer de quartos sem condições para humanos habitarem. Há aqui muita coisa a acontecer em Loures. Não, imensa. E a questão há buscas na Polícia Municipal. Sim, isto não é uma situação nova, a questão é essa. Eu cresci em Loures quando era miúdo, hoje em dia moro em Oeiras, mas eu cresci em Loures quando era mais novo. E esta questão das barracas não é nova. Esta questão das barracas era pior do que é hoje em dia há 20 anos atrás. Quem conhece a zona sabe perfeitamente, aquela zona ali mais ribeirinha, São João da Talha, Badelas, e haviam barracas, e até noutras zonas, mais para dentro da parte do Concelho de Loures. Portanto, não é algo novo. O problema é que está a intensificar-se agora por várias razões. Pela questão da crise habitacional genérica, pelas questões do descontrole migratório, principalmente a nível ilegal, que faz com que as pessoas vivam neste tipo de condições. E há muita gente a ganhar dinheiro com isto. Eu, quando abordo esta questão das barracas, nomeadamente quando estamos a falar das questões de imigração ilegal, a raiz do problema acaba por não ser quem entra ilegalmente e afins. Também há um problema no sentido em que a pessoa, se entra ilegalmente, tem que ser reencaminhada à sua embaixada e depois para o seu país de origem, porque está a cometer um ilícito quando entra no país. Isso parece-me óbvio, não creio que seja polémico sequer. Mas a raiz do problema é onde está a criação de capital, no sentido em que quem é que ganha dinheiro com isto? E quem ganha dinheiro com isto são as redes criminosas que se estão a aproveitar da miséria dessas mesmas pessoas que, ao cometerem um ilícito e entrarem no país, estão a ser exploradas de forma humana, na sua habitação e a nível empresarial, muitas vezes, como já vimos também em algumas reportagens. Portanto, enquanto não se desmantelar estas mesmas redes criminosas que ganham milhares, dezenas ou até centenas de milhares de euros anualmente a explorar pessoas, o problema não vai acabar. E é preciso também ter atenção à infiltração das redes de crime organizado de imigração ilegal nas instituições do governo. Porque isto parece que já se esqueceu, mas há uns meses saiu uma notícia onde havia infiltrações de redes de imigração ilegal, houve uma infiltrada, creio eu, na parte estrutural do Ministério dos Negócios Estrangeiros, de alguém que estava ligado a uma rede de crime de imigração ilegal. Portanto, é preciso ter atenção a tudo isto. Às infiltrações das redes de crime organizado, quer a nível empresarial, mas também a nível estatal. Obviamente foi logo corrido, não é? Ocorrido, acho que era uma senhora,
Portanto, a situação foi resolvida. Mas é preciso ter atenção a isto. Se nós cortarmos o mal pela raiz aqui, o resto vem, entre aspas, de arrasto e resolve-se facilmente. Quando um município como Loures, que tem polícia municipal, tem vários sistemas apesar de ser um município particularmente grande, é dos maiores do país, em espaço geográfico, sim. E eu acho que parte do problema pode ser exatamente essa questão de muitas áreas rurais que se calhar não têm a mesma atenção que outras áreas urbanas. Não se poderia ter evitado chegarmos a esta situação? A Polícia Municipal não poderia ter resolvido a questão antes de se construir este autêntico bairro? Não se podia ter ido eliminando caso a caso e evitando que isto chegasse a este ponto? Podia, mas há muita limitação legal até para a própria Polícia Municipal. A Polícia Municipal, por exemplo, em várias ocasiões não pode sequer fazer detenções. Em Lisboa, por exemplo, o Carlos Moedas já se queixa disso. Ou seja, em casos onde a polícia claramente poderia ter que fazer Polícia Municipal detenções, nem sequer pode, tem que chamar a PSP para depois a PSP fazer a detenção. Ou seja, isto parte até de um pressuposto, um problema genérico que nós temos em Portugal, que é as coisas não é para se fazerem, é para se irem fazendo. É tudo muito lento, é tudo muito demorado, é tudo muito mole. Na justiça, na lei, em tudo. Portanto, isto é um problema que já não vem de agora, como eu mencionava. Isto era algo que já poderia ter sido resolvido há anos. O potencial que Portugal tem, eu já não sei quem é que disse isto, mas que Portugal tinha o potencial para ser uma Suíça do sul da Europa. E a realidade é que tem. A questão do clima, a potencialização geográfica, mas não. Andamos aqui, um dos grandes problemas, eu sei que é muito comum os políticos dizerem o povo isto, o povo aquilo e etc. É giro, é bom, é porreiro. Mas a realidade é que nenhum país, seja mais democrático, seja mais ditatorial, o que for, independentemente do tipo de regime ou sistema, nenhum país evolui se não tiver elites competentes. Sejam elas de esquerda, de direita ou de centro. E a realidade é que a elite política em Portugal, ou os grupos de elites que competem entre si para adquirirem poder numa espécie de ditadura eleita, são muito incompetentes nos últimos anos em Portugal. Não há políticos, à esquerda ou à direita, que tenham sequer visão para pensar o país. Eu nunca escondi uma pendura ideológica à direita, e a direita, normalmente o público de direita bate-me mais, entre aspas, quando eu digo estas coisas, mas o último político, efetivamente, com visão para o país foi o Sócrates. E isto é grave, porque ele tem todos os defeitos que tem, por isso é que está a ser julgado agora em tribunal, não me interpretem mal. Mas, em termos de visão para o país, foi o último. O Pedro Passos Coelho, efetivamente, eu acho que ele tinha visão, mas foi claramente limitado pela questão da Troika e o intervencionismo externo. Mas o José Sócrates era o único que tinha visão. O António Costa governava a espaços. Ia governando e tal. Por isso é que o país está como está. Quer a nível económico, quer a nível habitacional, quer a nível da imigração, em todos esses aspectos. Portanto, era uma questão de adquirir poder e não ter visão para o Portugal do futuro. Portugal não tem futuro neste momento. Portugal é um país enterrado no passado. José Sócrates, com todos os defeitos que tem, tinha uma visão para Portugal. Quer do ponto de vista estratégico das infraestruturas, a nível do TGV, a nível da digitalização, com o Magalhães. O Magalhães não foi o primeiro computador de muitas crianças, foi o primeiro computador de muitas famílias. E a questão que eu coloco aqui não é para elogiar o Sócrates, é mesmo para criticar Portugal. Quão mal é que nós temos que estar para o último político com grande visão em termos estratégicos em Portugal ter sido o Sócrates? É uma reflexão que eu deixo aqui. Quão mal é que nós temos que estar para o último político com visão que liderou o executivo em Portugal ter sido José Sócrates? E opções de futuro? O que é que vês? A política em Portugal, neste momento, parece-me um pouco limitada. Eu acho que há boas alternativas à direita. Eu confesso que Luís Montenegro, nesta legislatura, não na última, do ano passado, mas nesta, me está a surpreender pela positiva. Houve claramente um chegar para a direita do PSD que me agrada e acho que está a resolver problemas estruturais com o entendimento com o André Ventura e com o AIL também. E eu acho que isso é positivo. Acho que a direita finalmente percebeu que tem que se passar a comportar mais como a esquerda. Porque no final do dia, nós podemos andar aqui a discutir se o Ventura é muito bruto a falar, se o Montenegro é muito frouxo, se os da IEL têm bandeiras arco-íris e não sei o quê. Podemos andar aqui nestas coisas. Mas se a direita quiser ter poder civilizacional, tem que perceber que, em primeiro lugar, tem que chegar a esse poder. A esquerda percebeu, com ideias muito piores. Por isso é que o país está no estado em que está, em 2015, com a geringonça. A direita finalmente percebeu que, independentemente de se calhar não gostar do Ventura ser um bocadinho mais bruto a falar, ou o Montenegro muito manso a falar, ou o Rui Rocha que não é espevitado o suficiente, perceberam que, em entendimentos base, é preciso fazer algum esforço ou alguma troca negocial para o país avançar. Nomeadamente questões de imigração, praticamente os três partidos, ou os quatro, incluindo o CDS, à direita do PS. Agora até o PS é a favor de leis de imigração. Não aquelas, mas queria alguma coisa. Mais ou menos. Já se puxou para o centro, não é? Sim. Portanto, sim, mas não todas, até porque o José Luís Carneiro tem um problema neste momento. É que o José Luís Carneiro claramente faz parte da linha mais centrista do PS, mas tem uma bancada escolhida pelo Pedro Nuno Santos. Sim. Eu até posso contar aqui, no dia em que se debatia o caso TAP, a privatização da TAP no Parlamento,
quando o José Luís Carneiro foi falar, ouvia-se comentários no Parlamento a dizer ao Zé Luís, vais falar tu da TAP? Não falas tu, Zé Luís, chama o Pedro Nuno que é ele que vai falar, manda-lhe mensagem no WhatsApp. Portanto, ele tem um problema ali muito grande. Portanto, não consegue puxar claramente o PS para o centro como ele gostava. Mas a direita, ou o espaço à direita do PS, melhor assim dito, parece ter um entendimento geral. Baixar impostos, baixar o IRS, baixar o IRC já este ano e gradualmente para os próximos anos e controlar a imigração, quer a nível de deportações, quer a nível de quem entrou de forma ilegal no passado e resolver essa situação com deportações também, agilizar os processos ou tornar a AIMA mais eficiente e também, ao mesmo tempo, criação de uma polícia de fronteiras. Parece-me que, finalmente, se percebeu à direita que, havendo esses entendimentos base, pode haver aqui uma reestruturação do país para melhor. Não será perfeito, até porque é estrutural e demora muito tempo, mas é um começo. Tu acreditas que este resultado do segundo lugar do Chega, 60 deputados, normaliza a questão da quebra das linhas vermelhas? Porque o PSD foi eleito com uma informação de que não é não, o André Ventura responde que nunca é nunca, mas claramente já se estão a encontrar consensos, claramente já se estão a encontrar pontos de acordo, ou pelo menos de conversação. Para o público PSD, esta normalização do Chega, este acesso do Chega ao poder, é justo porque o PSD, porque o Chega consegue o segundo lugar, ou é uma cedência por parte do PSD? Eu acho que isto é a melhor coisa que Luís Montenegro poderia ter feito nos dois sentidos. Para o país, para o seu ganho eleitoral, e é aquilo que o eleitorado do PSD, a esmagadora maioria do PSD, do eleitorado, quer. Em primeiro lugar, o Luís Montenegro e o André Ventura já se conhecem há muitos anos. Sim. Muitos anos. Eles até faziam parte da mesma linha do PSD. Aliás, há comentários do André Ventura... Há trocas de mensagens faladas nas eleições. Que o Ventura até diz que ele disse, não sei o que, este gajo é bom e tal, e o Ventura também tinha dito que o Luís Montenegro dava um bom líder do PSD na altura, quando estavam. Portanto, eles até faziam parte da mesma base. Houve ali umas desavenças, enfim, outras histórias, mas eu creio que agora a questão do Chega estar normalizado, eu acho que o Chega está normalizado O Chega está normalizado antes sequer do Chega existir. O Chega não é propriamente um partido. O Chega parte de uma ideia em si. Porque o Chega já existe. De uma ideia ou de uma pessoa? De uma ideia. De uma ideia. Porque o Ventura não nasce politicamente. Eu não falei no Ventura, eu perguntei uma ideia ou uma pessoa. Mas o Chega e o André Ventura são inseparáveis. Portanto, acho que é inevitável falar-se de um e do outro, porque é ele que acaba por impulsionar tudo o resto. Mas o que o Ventura representa e o Chega representa já existia antes do Ventura e do Chega. Com Trump nos Estados Unidos, com o resto da Europa também. Bolsonaro no Brasil. Bolsonaro no Brasil, embora diferente. Porque o Bolsonaro é alguém que eu não considero tão profundo intelectualmente como alguns líderes da direita europeia, o Ventura, por exemplo. Tinha uma piada muito boa para fazer, mas estamos a gravar. Depois eu digo que tem em off dizes. Mas, ou seja, a ideia Chega, ou seja, mais controle fronteiriço, uma espécie de maior identificação com os valores religiosos, nacionalistas, etc., isso já vem antes do André Ventura e do Chega. O André Ventura personificou isso, com as suas capacidades de retórica, carisma, etc., depois em partido político. Portanto, eu acho que essas ideias já eram normais. A questão é que houve um excesso de mediatismo à pala de uma criação de polémicas que eu às vezes acho que foram exageradas. Tanto que foram exageradas que esse exagero acabou por catapultar o Chega para níveis eleitorais... Amplificadas por António Costa e por Santos Silva? Claramente. São os pais do sucesso do Chega? O Santos Silva e o António Costa, isto era sabido claramente nos meandros da política, toda a gente sabia disto. A estratégia do Partido Socialista era fazer exatamente aquilo que o Mitterrand fez em França. Dividir a direita para ter proveito eleitoral à esquerda. Só que saiu-lhes o tiro pela culatra. Tentaram dividir a direita e o que é que aconteceu? Dividiram-na. Só que as divisões da direita cresceram ambas e o Partido Socialista perdeu 1 milhão de votos em 1 ano e meio. Foi exatamente o oposto daquilo que se tinha previsto. Aqui a história normalmente repete, aqui não rimou. A questão é essa. E, portanto, acabaram os dois por sair beneficiados. Agora, porquê é que eu digo que Luís Montenegro pode ganhar com esta aproximação, vamos chamar-lhe assim, ao Chega? Se eu olhar para os casos na Europa, daqueles que mantiveram as linhas vermelhas com a extrema-direita ou a direita radical, que não é extrema-direita, mas academicamente é a direita radical, acabaram por sair prejudicados. Macron, ao colocar constantemente linhas vermelhas, acabou a permitir que Le Pen fosse a coligação, ou o Rassemblement National, fosse a coligação mais votada em França nas últimas legislativas, apesar de não ter ganho o voto institucional, ganhou o voto popular. Trump, exatamente a mesma coisa nos Estados Unidos, e há claramente uma linha vermelha dos democratas para os republicanos. Estamos a ver isso agora no Reino Unido também, onde nas sondagens do voto popular o Nigel Farage, com o Reform UK, está isolado em algumas delas, em primeiro lugar, confortavelmente.
Onde nós não vemos a direita radical a ficar em primeiro lugar é onde há alguma cedência à direita radical, no caso. Que é onde? Em Espanha, por exemplo. O PP e o Vox, embora agora... Absorver para dentro do poder é uma vantagem para quem está no poder. Exatamente, ou seja, a colocação das linhas vermelhas aos partidos da direita radical, que eu, honestamente, se formos comparar o Chega com partidos do leste da Europa, da mesma família política, epá, não me levem a mal a expressão, mas o Chega é muito calminho relativamente a esses partidos do leste da Europa. É um partido muito moderado relativamente a esses partidos. Portanto, eles olham para o Chega como um partido de standard de direita normal do leste da Europa ou até de centro-direita. Mas, chamando aqui na questão ibérica, se eu olhar, por exemplo, para o caso do PP e do Vox em Espanha, o PP e o Vox até fizeram algumas coligações a nível autárquico municipal em Espanha. E isso fez com que o Vox nunca passasse sequer os 20% em sondagens, como o Chega já passou. Na AfD... Em eleição. Em eleição, exatamente. Pronto. E isto quer dizer o quê? Que Luís Montenegro, ao fazer isto, tendo em conta os exemplos que há na Europa, em que há aproximação, pelo menos do ponto de vista de política pública, até acaba por beneficiar o próprio partido do centro-direita, no caso. A linha vermelha acaba por beneficiar mais o partido da direita radical, no caso. Tu já foste membro do Chega, é público? Sim, sim. Já não és? Não. Há muitos Chegas dentro do Chega? Achas que essa questão da normalização e de haver muitas ideias dentro do Chega pode afastar, por exemplo, uma geração mais fresca e mais ideológica como a tua? Eu não me quero representar a minha saída como... Não precisas falar do teu caso particular? Sim. Mas não me quero representar porque é um caso particular que envolve também outras questões, não é? Portanto, ideológicas também, mas por questões até de preferência pessoal, eu também falei disso na altura. Mas se o Chega quer ser, ou qualquer partido quer ser um partido de massas, tem que estar preparado para pelo menos conseguir lidar com elas todas juntas. Por exemplo, eu faço parte de uma ala mais liberal clássica, ou seja, eu parto de um princípio filosófico liberal, mas que em determinados momentos eu sei que tem que ser, ora mais securitário ou autoritário, em detrimento da conjuntura, não é? Portanto, embora o meu princípio seja liberal, e eu sou mais liberal nos costumes sociais, do ponto de vista da imigração eu sou mais securitário. Portanto, nesse aspecto, já não entro tanto na questão liberal como alguns liberais sociais de esquerda entram. Portanto, há aqui essa divergência, que me coloca talvez numa parte muito particular. Queres ali entre dois, com um pé em cada lado. Exatamente, sim. Na questão do liberalismo e do conservadorismo, enfim. Mas isto para dizer o quê? Se o Chega quer ser um partido de massas, como era o PSD, como é o PSD e como é o PS, obviamente que há várias linhas ideológicas. O que é que eu acho que forma, quais são as principais linhas ideológicas do Chega neste momento? Descontentes com a falta de presença à direita do PSD, ou seja, ex-cavaquistas, o pessoal que votava no Cavaco, no Durão Barroso, no Passos Coelho, essa linha ideológica parece-me ser o principal core base do Chega, que é onde veio o André Ventura. É um ex-passista, linha direita do PSD, isso é o principal ponto basilar do Chega. Onde é que vêm alguns de outros tipos de eleitorados do Chega? Algum público mais religioso, CDS, principalmente, advém daí. Alguns, para não dizer mesmo muitos abstencionistas. É curioso se nós formos ver a evolução da abstenção das eleições de 22 para 24, a abstenção reduziu quase na mesma percentagem que o Chega aumentou. A abstenção diminuiu para aí 15 pontos percentuais, à volta, já não sei precisar, mas foi muito, e o Chega aumentou 12. Ou seja, obviamente não foram todos, mas quer dizer pelo menos alguma coisa... Consegue ter a tração de tirar as pessoas de casa para irem votar. Portanto, eu diria, insatisfeitos com a linha centrista do PSD, que principalmente Rui Rio os colocou, órfãos do CDS, que deixou de ter essa representatividade, e do discurso mais aguerrido do CDS, que tinha, discurso do Paulo Portas, por exemplo, em 2008 ou 2009, a falar de questões como a comunidade cigana, a imigração, etc., que o CDS deixou de ter em 2015, 16, 17, 18. Eu diria que esses são os dois principais, ou seja, é quase uma substituição da ala direita, da direita tradicional portuguesa. E depois há aqui alguns pormenores, alguns liberais mais à direita, como é o meu caso, mas isso é mais redutor, que eventualmente até poderiam votar na Iniciativa Liberal se a Iniciativa Liberal tivesse um liberalismo clássico mais à direita, que parece que eles agora estão a apostar nisso, mas talvez não tão conservador em alguns aspectos sociais, como se calhar esses liberais gostariam, não é? Se a Iniciativa Liberal, por exemplo, tivesse um líder como João Coutinho Figueiredo, parece-me que esses liberais talvez tivessem mais dificuldade em votar no Chega, diria eu. E eu acho que parte muito a partir destes três grupos de eleitorado. Mas a questão aqui é, quando tu tens a Europa toda a mudar de partidos, os partidos, nós somos dos poucos países da Europa, penso eu, que mantemos os dois principais partidos nos últimos 50 anos. Agora já não. Mas continua a existir, o PS continua a existir. No resto da Europa, os partidos foram desaparecendo e transformando-se
noutros partidos. Nós é que estamos aqui agarrados a uma tradição antiga, bacoca. Sim. Sim, mas é sempre assim, nós demoramos sempre mais, nós vemos... Mais classicistas. Nós somos, civilizacionalmente falando, a sociedade, legalmente nós até somos um país bastante progressista, mas em termos civilizacionais nós até somos um país muito conservador, no sentido em que demoramos muito tempo a alterar as coisas. Por isso é que eu digo até que de um ponto de vista civilizacional, na questão dos valores, obviamente, o Chega é um partido conservador, isso é inegável, mas na questão do comportamento político, o Chega é bastante disruptivo, não é nada conservador, porque um conservador conserva, não é? Portanto, o Chega quer alterar, e os partidos da direita radical querem alterar significativamente o sistema político. Ora, aqui em Portugal e em Espanha também, nós sofremos desse mesmo atraso civilizacional. Repara que até posso fazer aqui uma análise cronológica das várias evoluções dos sistemas políticos na Europa. Portugal entra em ditadura, institucionalmente falando, com Constituição, em 33, com o Estado Novo. A ditadura tinha chegado, fascista em Itália, em 22, não é? A Alemanha já tinha chegado... Não sei nem sequer fascista né? Os historiadores dizem que falta pelo menos o líder carismático, Sim, que Salazar não era. Il Duce, o Führer, o Salazar nunca teve esse título, não. nunca teve o culto da imagem, nunca, nem fascistas como deve ser nós conseguimos ser. Era uma ditadura, inegavelmente, de caráter autoritário e conservadora, claro. Ditadura, obviamente, claro. mas a parte fascista, ideologicamente, pode faltar aqui vários padrões. Porque o fascismo, e há até um ponto muito característico na parte... A Hannah Arendt faz essa análise de forma muito interessante na questão do autoritarismo e do totalitarismo, onde o autoritarismo são ditaduras autoritárias, como é o caso do Salazar, por exemplo, ou totalitárias, como era o caso dos nacionais-socialistas alemães, dos comunistas, dos fascistas italianos. E uma das principais diferenças é o incutir da obrigatoriedade política do conhecimento ideológico do regime. O Salazar não queria que as pessoas tivessem conhecimento político. Aliás, era completamente o oposto. Vocês não se preocupam com a política, quem faz isto somos nós. No caso do comunismo e no caso do fascismo e do nazismo, era o oposto. Há ali um doutrinamento, quase uma religião política. Uma doutrinação propositada às pessoas, quer nestes três regimes totalitários, para saberem efetivamente a doutrina ideológica do regime. O Pequeno Livro Vermelho, por exemplo, não é? Portanto, há aqui vários exemplos. No caso do Salazar não era bem isso. E em 33 eu interrompi-te, tu estavas a fazer uma análise cronológica, mas só para concluir aqui, ou seja, no caso do Salazar havia a questão do Deus, Pátria e Família, mas isso era uma questão social, não era uma questão política per si, não era ideológica do regime, tu tens que saber politicamente como é que isto funciona. Não, Salazar não queria isso, mas era obviamente o ditador, autoritário, mas não fascista totalitário. Isso é, a comprovação académica advém daí. Mas isto para te dizer a evolução cronológica. Por exemplo, o fascismo chega à Itália em 22, a nossa ditadura autoritária 33. Chega a 33, embora tenha depois começado em 26, mas estabelece constitucionalmente em 33. Espanha começa em 39, Franco após a vitória na Guerra Civil. A democracia chega mais rápido aos outros países da Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. Em Portugal e em Espanha, aqui na Ibéria só chega em 74 e 76 respectivamente. A Constituição chega a 76 em Portugal e 78 em Espanha. As coligações de esquerda, per si, já tinham chegado a outros países da Europa, ou de direita até, nórdicos e do centro da Europa, muito antes do que em Portugal. Em Portugal só chega em 2015 e em Espanha só chega em 2019, entre o PSOE e o Podemos, o centro-esquerda e a esquerda radical. E agora nós vemos este entendimento, vamos dizer, legislativo, do penetrar da direita radical no sistema político, só a chegar agora a Portugal, quando, por exemplo, o Trump já venceu em 2016 nos Estados Unidos. E, por exemplo, em França, a Le Pen já existe perentoriamente, politicamente, em França já há uma década, já o pai, mas com menos resultados. Ela também é mais moderada que o pai era mais radical. Mas sim, portanto, ou seja, nós sofremos deste atraso em vários momentos da história, quer seja na implementação democrática, quer no perdurar da ditadura, em vários momentos nós sofremos sempre deste atraso civilizacional e político também. As próximas eleições, já falámos, são as autárquicas. O Chega em segundo lugar a estas eleições. Uma grande vitória do Chega nas autárquicas podia ser uma grande crise no Parlamento, porque imaginando que Rita Matias ganha Sintra, que Pedro Pinto ganha Faro, que Frazão ganha Santarém. Não, Frazão vai a Oeiras. Oeiras? Oeiras. Quem é que é em Santarém? Não faço ideia. Mas pronto, Frazão sei que ele vai a Oeiras. Imaginando que corre tudo muito bem e que toda a gente ganha, no dia a seguir o Parlamento está às moscas, daqueles 60 lugares, quem é que se põe lá? Isso é um problema que o André Ventura vai ter, atenção. E até outro caso, em Loures, o Bruno Nunes pode ganhar também. Portanto, há aqui, eu creio que a Rita Matias é vice-líder da bancada parlamentar, o Pedro Pinto é líder da bancada parlamentar, o Bruno Nunes é um nome mediático. Acredito que estes nomes mais conhecidos, só o Frazão é que não tem hipótese, o Pedro Frazão não tem hipótese de vencer, porque,
em Oeiras vai vencer o Isaltino, acho que é óbvio. A não ser que seja preso na noite anterior. Pois, exato. E aí já deixas... Nada que não tivesse acontecido antes. Pois, nada que fosse... Estou a brincar. Não, mas já aconteceu antes. Já aconteceu antes. Portanto, não estejas preocupado, já aconteceu antes. Mas isto para dizer, fica com uma crise parlamentar, porque vai ter que arranjar nomes que substituíam... Porque não pode dizer às pessoas que elegeram aquelas pessoas que vai pôr o número 2 como Presidente da Câmara. Não pode. Ou melhor, se estes deputados em questão, a Rita Matias, o Bruno Nunes, o Pedro Pinto, vencem as câmaras municipais em questão, Faro, Sintra e Loures, têm que optar ou pelo cargo de deputado ou por Presidente da Câmara. Não podem ter os dois ao mesmo tempo. Portanto, ou optam por dar a Câmara ao seu número 2 na lista camarária, ou... E é uma traição para quem votou neles. Exatamente. Ou vão para Presidentes de Câmara. Eu acho que destes três casos... E é uma traição a André Ventura, que fica sozinho no Parlamento. Com o João Til e... Não sei, eu não diria uma traição. Eu acho que o André Ventura quer mesmo que eles sejam presidentes de Câmara, senão não os colocaria lá, não é? Então há uma concentração de poder ali. E tu que percebes tanto disto, agradeço onde é agora. Onde é que está o governo sombra do Chega? Que eu estou à espera desde a noite das eleições. Não vai aparecer. Eu acho que isso, o André Ventura colocou isso em Estás a cima dizer que o André Ventura mentiu. A desgraça. Oh, meu Deus! A desgraça, Oh, meu Deus! a desgraça. Não, acho que aquilo que o André Ventura disse é que ia fazer um governo de sombra. O governo de sombra nunca apareceu. Eu tinha sérias dúvidas, disse logo no início, que existisse um governo de sombra. Agora, porque é que o André Ventura disse que ia apresentar um governo de sombra? Embora eu tenha sérias dúvidas que ele existe. Mas porque é que ele disse isto, não é? Para colocar o Chega na equação, é novo ainda pensar que o Chega é o segundo partido da governação, no caso, o principal partido da oposição. O Chega a colocar na narrativa, mesmo que só seja mediaticamente e a malta acredite toda que nem sequer existe um governo de sombra, como é aqui o caso, já coloca na narrativa a palavra Chega e governo. A preparar quase a narrativa mediática do futuro, o Chega pode ser governo. Mas agora, isto pode sair-lhe o tiro pela culatra, porque pode ser que é Chega governo, também nem o governo de sombra apresentaste. Pode ser um problema para o Ventura. Era exatamente essa a questão que eu ia te colocar, que eu acreditei, e eu disse, não sei se aí sentado, mas quase de certeza aí sentado como comentador, que se o Chega apresentasse um governo de sombra, iria claramente apresentar-se como uma alternativa. Sim, sem dúvida. E tu também deves saber, eu vi uma lista, suponhamos, em alguns grupos, e tinha lá nomes bastante interessantes de pessoas que não acreditavam. Eu não vi essa lista, curiosamente. Eu também não, estava a brincar. Eu não vi mesmo. Por acaso mas podes dizer os nomes? Não posso. Não, era em segredo de Estado. Quase. A esta altura nem sei se é verdadeira, mas tinha lá alguns nomes que eu acreditei que seriam possíveis, porque eram pessoas que não se identificavam com o status quo. Pessoas que não se identificavam com o PS atual nem com o PSD atual, sim. Pessoas que não se identificavam com o CDS atual, que nem sei muito bem se existe ou se é uma anexo. Filial do PSD. PSD. Vivo lá num quartinho e eles deixam-me lá estar se ele se portar bem. Mas a questão é, podendo ter sido um grande happening e mostrar que se o dia chegar nós estamos prontos, estando nós hoje às portas de agosto, tendo sido a eleição em maio e não tendo aparecido, e agora ter surgido numa conversa que talvez em setembro, é mostrar que... Mas ele mencionou que ia aparecer em setembro? E ele há pouco tempo, posso-te confirmar, vou pedir à minha produtora, vai confirmar. Ok, fazer aqui o fact-check. Mas tenho quase certeza que há 1 ou 2 semanas ele falou que seria em setembro. Eu concordo plenamente contigo, acho que é um erro ele não o apresentar. Percebo porque é que ele existe, na questão a palavra governo e a palavra Chega na mesma frase mediaticamente causa buzz. Agora é assim, é a questão do tiro sair pela culatra. Então, quer dizer, o governo de sombra aparece e o anti-status quo, como mencionavas aí, e depois não aparece. Chegámos às autárquicas e não há governo de sombra. É que um governo de sombra, por melhores ou piores que os nomes possam ser, o Chega não precisava de um governo muito grande, não é? Portanto, se quer cortar cargos políticos, portanto, seriam menos ministérios, portanto, nem tinha que arranjar tanta gente como o PSD ou a AD, no caso. Exato. Portanto, arranjava por volta de 40 pessoas para esse formar governo. Algumas seriam a nível partidário, ia buscar para aí 10 independentes de nome, ou de renome a nível conhecidos, na sociedade civil portuguesa, e fazia, melhor ou pior, já apresentava um governo de sombra, mas pelos vistos... Acabaram de confirmar que sim, que André Ventura disse há poucos dias que em setembro apresentaria o governo de sombra. Deve ser o regresso das férias. Sim. A malta não queria vir para o governo antes de estar de férias. Não, e agora repara, Silly Season a malta está na praia, podia não ver. Pronto, exato. Ia-se perder, tu não sabias. Eu não sabia, portanto, vê bem. E tu até és um tipo informado. Eu trabalho com isto, portanto vê bem. Sendo um tipo informado, quais é que são as autarquias que vais estar mais atento? Onde é que achas que vai haver mais histórias para contar agora para as autárquicas? Lisboa, por questões óbvias. Se bem que eu acho que Carlos Moedas vai ganhar. Acho que foi um erro a coligação de esquerda, mas vamos ver. Os prognósticos são no final do jogo. Mas Lisboa,
Porto, principalmente, porque Rui Moreira sai, e há aqui candidatos interessantes na candidatura ao Porto. O Pedro Duarte, da AD, é um candidato interessante, era Ministro dos Assuntos Parlamentares e um quadro competente da AD. Miguel Corte Real, pelo Chega, portanto, um nome, enfim, que se revia no PSD antigo, mas que falávamos disso agora, não é? Na questão dos Eu não posso falar do Miguel porque eu sou amigo do Miguel e... Pronto. Ele esteve aí sentado. Sim. Eu acho que vi um certo de entrevista. Já saiu a entrevista? Já. Foi faz hoje uma semana. Pronto, então não estou enganado. Mas faz parte dessa linha da direita do PSD que deixou de existir, presumo pelo que eu percebi mediaticamente, ou seja, pode roubar ali algum espaço ou concorrer pelo menos com a AD por alguns votos. E, portanto... E o Dr. Pizarro não está na tua equação? Não, ia falar agora. Eu acho que uma coisa que o pode prejudicar é o facto de já ser uma recandidata, no caso, porque já é a terceira vez. Portanto, pode haver aqui alguma saturação. Mas tudo pode acontecer. Eu ainda não vi sondagens relativamente à Câmara do Porto. Portanto, e também há aqui uma questão que é, independentemente do Rui Moreira ser alguém mais à direita, era independente. Portanto, não havia propriamente uma ligação partidária. E isso pode beneficiar o Pizarro indiscutivelmente, sem dúvida. Só para fazer fact-check, André Ventura disse especificamente que anunciará o Governo de Sombra na próxima sessão legislativa. Então em setembro. Pronto, em setembro. Ok, então vamos aguardar. Lá está, não queria queimar na Silícia. Mas só aqui as câmaras, Lisboa, Porto, obviamente. Loures, claramente. E diria que, não vou especificar, mas as câmaras do Alentejo e do Algarve. Porque pode haver um tsunami de Chega nessas zonas do interior do país. Embora é preciso que as pessoas compreendam também que os partidos da direita radical, por norma, nas eleições autárquicas têm mais dificuldade, por duas grandes razões. Em primeiro lugar, há ainda uma grande concentração mediática no líder, no Ventura, isso é óbvio, independentemente de aparecerem outras figuras também, Rita Matias, Pedro Frazão, Bruno Nunes, etc., ainda há uma grande concentração mediática. E segundo, como normalmente são partidos recentes, todos eles, têm pouca instalação autárquica, têm pouca representação, mesmo o Chega já tendo 4 ou 5% autárquico na última eleição autárquica. Mas com resultados esquisitos, não é? Porque muitos dos que foram eleitos em 2021 terminaram ou como independentes ou não conseguiram pôr obra em atuação, não é? Eu acho que vem de um problema, que foi o Ventura na altura quis concorrer a todas as câmaras. E se queres concorrer a todas as câmaras, a probabilidade de arranjares pessoas que se calhar não se comprometam a 100% com o projeto, ou que depois batem com a porta e se vão embora, ou não são competentes o suficiente, é provável de acontecer. E eu acho que isso acabou por prejudicar. Só porque já só temos 7 minutos e porque o tempo corre, vou largar as autárquicas, provavelmente ainda voltas cá ou não para falar de autárquicas. Se calhar falta 3 meses quase, não é? Se calhar para analisar os resultados. Na pior das hipóteses, para analisar os resultados. Podemos fazer isso. Mas gostava que viesses quando já tivéssemos os candidatos todos, apesar de se calhar já estar com o João Nuno, com o rabo de cavalo. Exatamente, o implante em... Não sei, fala-se nisso nas redes. Eu tenho ouvido muitos Temos que pedir o fact-check também. Tenho ouvido muitos zunzuns que ele voltará com um fardo de cabelo loiro e rabo de cavalo. Olha. Sujeito a confirmação. Exatamente. Mas avançando um bocadinho mais para as presidenciais, falaste de Rui Moreira, que fica liberto do Porto, por questões regulamentares, mas que anuncia que se calhar se junta às presidenciais e é mais um nome em cima da mesa. A última sondagem, ou pelo menos uma das últimas, já dava um empate técnico entre os três. Entrar Rui Moreira para a equação vai piorar ainda mais a vida do Almirante? Vai, claramente. Porque é um eleitorado que o Rui Moreira vai claramente buscar. Porque não é só a questão ideológica, por estarem mais ou menos no mesmo espaço. É a questão de ser um independente. E ele ganhou 3 vezes a Câmara do Porto. Independente, impoluto. Exatamente. Ou seja, eu pessoalmente gostava muito que Rui Moreira se candidatasse. Ainda há outro nome que eu até acho que pode eventualmente prejudicar aqui a vida não só ao Almirante, mas até aos outros 2 nomes. O João Coutinho Figueiredo também falou que se poderia candidatar. Sim. Portanto, é alguém que pode tirar votos a António José Seguro e a Marcos Mendes. Ou seja, Rui Moreira e João Coutinho Figueiredo entrando prejudicam a vida aos 3 principais candidatos que estão a entrar agora. Não sei quem é que o Chega vai apoiar, muito honestamente, mas... Começa a ficar difícil, não é? Com estes nomes todos em cima da bandeja, trazer um nome para a frente será sempre porque tem que ser um nome muito importante que atraia realmente eleitorado, ou então pode tirar esta dinâmica de vitória do Chega. O André Ventura queria apoiar o Almirante, só que... O Almirante não quer. O Almirante não quer e há muita gente no Chega que não gosta do Almirante com o VML. Há muita gente que não gosta. Porque o Almirante era o homem que tinha a seringa na mão, não é? Exatamente. Por essas razões, porque também houve comentários do Almirante contra o Chega, depreciativos relativamente ao Chega, não da forma que às vezes a esquerda faz, mas claramente antagónico à visão do Chega, e muita gente do Chega não gosta
do Almirante. Portanto, há aqui o Ventura de um lado e muita gente o Chega do outro, e portanto ele não pode. Tu consegues imaginar um nome que pudesse vir para este ramalhete e que pudesse sobressair, um nome que viesse apoiado pelo Chega, quando temos Rui Moreira, quando temos João Coutinho Figueiredo, temos o Almirante, temos Marcos Mendes, temos Seguro... Desses todos, se eu fosse André Ventura, desses todos, o que eu escolhia para apoiar era Rui Moreira, honestamente. Parece-me ser o mais próximo. Agora, dentro das opções, será complicado, devido que o André Ventura o faça. Mas dentro das opções seria isso. Internamente, ele também deixar passar, ficar em silêncio, era mau para o eleitorado do Chega? Não, honestamente. Eu acho que o eleitorado do Chega não está bem preocupado com a questão da eleição presidencial. Muito honestamente. Não gostam do Marcelo, mas querem alguém diferente do Marcelo. Portanto, eu acho que não seria problemático per si. As duas opções de André Ventura ou era apoiar Almirante Gouveia e Melo ou candidatar-se ele próprio. Agora, como líder da oposição, devido que o vá fazer, acho que era um erro tremendo se o fizesse, mas parece-me também que um bom nome que o Chega tinha internamente, mas já não vai ser porque é candidato autárquico, para Presidente da República, era o Bruno Nunes, candidato a Loures. Acho que dava um bom candidato autárquico, presidencial no caso, mas já não vai acontecer porque é candidato a Loures. Não dá tempo. Não fazia sequer sentido. Mas era um bom nome internamente. Agora, acho que das opções todas, acho que o Chega poderia apoiar Rui Moreira. Não sei se Rui Moreira quereria esse apoio. Acho que não queria. Mas não é. E aqui não estou a explicar a missa ao padre. Sim. Mas o facto do partido apoiar não implica o apoiado ter que o aceitar. Sim, o apoio sim. A questão com o Almirante era se tivesse sido uns meses antes e o apoio tivesse surgido logo, antes dele dizer mal, já estava. Sim. Agora... Se bem que eu até acho que eu podia prejudicar o Almirante. Pois. Eu acho que se o Ventura quisesse que o Almirante perdesse as eleições, era apoiá-lo. Era bom. Era bom, Tu tens um certo gosto de ver Roma arder, não é? Sim, sabes que isto... Há algum anarquismo também. Não. Eu gosto é de bom conteúdo mediático, dá sempre bons tópicos para vídeos, sabes? É sempre essa questão. Mas estrategicamente falando, se o André Ventura apoiasse o Almirante, era a pior coisa que lhe podia acontecer. Sim. Era a pior coisa que lhe podia acontecer. O que é que se espera... agora vamos para férias, agosto é silly season. O que é que vais estar particularmente atento logo a seguir ao regresso ao trabalho normal da política? À forma como a AD, de forma muito espertalhona, não é? Conseguiu colocar a apresentação do Orçamento de Estado 2 dias antes das eleições autárquicas. Ou seja, a AD conseguiu uma coisa fenomenal que foi, sem ninguém se aperceber, ninguém, eu só vi uma pessoa a falar disto, o Eurico Brilhante Dias. Foi ontem. A AD conseguiu colocar a agenda mediática toda da aprovação ou não do Orçamento de Estado a ser colocada numa altura de campanha autárquica. Ou seja, ao mesmo tempo que se faz campanha autárquica a esteroides a nível televisivo, parlamentar e etc., o Orçamento de Estado está a ser apresentado em Parlamento. É assim, eu não sou o maior fã de Luís Montenegro, de longe. Mas que ele sabe fazê-las. Mas, a deixarem o Luís trabalhar em bom português e de forma nada depreciativa foi rato. Está desmarcado na grande área, não é? Completamente. Isto foi uma jogada muitíssimo inteligente, porque eu reparei nisto ao caso. Eu comecei a ver, espera lá, quer dizer, as eleições é dia 12 de outubro e depois a apresentação do Orçamento de Estado é dia 10. Ou seja, na aprovação do documento mais importante a nível anual e orçamental no Parlamento, a agenda mediática é completamente controlada pela questão autárquica. Se isso juntares um IRS zero a uns dias disso, se isso juntares uma sobretaxa, um sobre-rendimento para as pensões. É que repara, vais ter na agenda mediática, há 2 semanas, em campanha eleitoral formal para as autárquicas, narrativa do Orçamento de Estado do Luís Montenegro. E distribuição de dinheiro. Sim, senhor. É uma espécie de Pai Natal, só que em vez de ser vermelho é laranja. Portanto, a dizer, meus amigos, eu ofereço pensões aos mais velhos, descontos fiscais aos mais novos, descontos fiscais às empresas, e isto é uma grande catapulta a nível eleitoral para as autárquicas. É muito bem jogado. Gonçalo, nós vamos continuar a conversar, fica aqui a informação para os nossos espectadores. Vocês vão para outros programas, nós ficamos aqui. Podem acompanhar o Gonçalo no YouTube, ele tem um canal onde comenta muito do que falámos e muito, muito mais. Relembro que esta emissão aconteceu não só aqui na Curiacos TV, mas também ao vivo na Vida FM. Estamos disponíveis no YouTube para ver, rever, comentar, sugerir convidados. Também estamos nas redes sociais para que comente, questione, justifique, mas que o importante, não se esqueça, é que o povo fale. Até amanhã.